dia 28 foi instituído em 2003 pela Organização Internacional do Trabalho como Dia Mundial de Segurança e Saúde do Trabalho em memória às vítimas de um acidente fatal ocorrido em uma mina na Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969. No Brasil, a data foi promulgada como Dia Nacional da Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho pela Lei 11.121 de 2005. Já o dia 7 de abril foi criado pela Organização Mundial de Saúde, em 1948, com o fim de conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e de vários aspectos que envolvam a saúde. Então, pessoal, é importante saber o porquê do Abril Verde. O Abril Verde é um momento de reflexão e também de conscientização de que temos que melhorar a nossa qualidade de vida no trabalho e também levar essa qualidade de vida para os nossos lares. Obrigado a todos e vamos ter esse dia, com certeza, produtivo e interagindo com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, amigo Pedro Jorge. Agora eu vou chamar aqui para compor a mesa aqui também o nosso amigo Jorge Andrade, Químico em Segurança de Trabalho e Prevenção de Riscos Ambientais, que vai falar um pouquinho para a gente sobre saúde do trabalhador, saúde ocupacional e seus acidentes de trabalho. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Jorge, quem me conhece na militância, tanto na área de saúde do trabalhador como na área de direito do trabalho, para os trabalhadores que caminham juntas, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre saúde do trabalhador, saúde ocupacional. Como o Francisco muito bem já colocou, hein, Grande? Dá para botar o slide aí, por favor? Não, sim, só dois slides. O segundo slide, por favor. Está na frente, não, fica não. Nada. Conseguiram? Mais tranquilo. O que acontece hoje com a gente em termos de saúde do trabalhador e saúde ocupacional é que a gente, às vezes, negligencia as próprias entidades de classe e outras mais, a estrutura como funciona. Hoje mesmo aqui a gente tem feito uma discussão muito grande sobre saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador, em tese, deveria ser o final, o objetivo final, o sucesso dos programas todos de saúde e segurança do trabalho, meio ambiente do trabalho, deveria ser o produto final. Mas voltando aqui, a gente tem, voltando aqui, do Abril Verde, a gente tem também a CAMPAT, Campanha Nacional de Saúde do Trabalhador, tá? Que o governo federal promove. Esse ano, ela está até falando sobre máquinas. Está até falando sobre máquinas, ela. Mas fica livre para todos nós trabalharmos, cada um em sua área, máquinas e equipamentos. Mas a Campanha de Saúde do Trabalhador, ela todo ano tem. E ela começa em abril e vai até dezembro. Antigamente, o governo federal lançava um Plano SAT, Plano Nacional de Saúde do Trabalhador. Hoje eu não tenho visto mais isso. Também como instrumentos a gente tem a mais, a CIPATER, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho Rural. A gente sempre esquece de alguns. O Zorélio chamou a atenção quando a gente fala do pessoal que vai se aposentar ou que não vai se aposentar. A gente negligencia quem se afastou e está afastado por doença. Esses são os maiores indicadores que a gente tem da doença ocupacional. Quem já se afastou e está pendurado por doença, por algum motivo qualquer, e a gente negligencia. A gente sempre fala sempre de quem está trabalhando e quem vai se aposentar e quando vai se aposentar. E a gente discute saúde do trabalhador como se a gente pudesse parar um processo que já foi iniciado há 40, 50, 60 anos atrás. O que a gente pode fazer hoje é respeitar a lei, adequar os programas e trabalhar em cima disso. Mas quem já se acidentou, quem já morreu, quem está com doença ocupacional ou não, que já está com tipo de moléstia, não tem mais jeito. Esse aí já foi. E tem a Semana Interna de Prevenção de Acidente, que a gente nunca vê, tá? Não acontece.
nas empresas, indústrias, em lugar nenhum. Então, voltando para o tema, além desses programas, que são básicos, são campanhas, né, perdão, vamos falar de programa mais à frente, a saúde do trabalhador, ela permeia por um caminho de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então, em tese, antes de começar qualquer coisa, a gente deveria antecipadamente, antes de iniciar o trabalho, avaliar o trabalho que vai ser feito, as ferramentas que vão ser utilizadas, isso eu falo de qualquer ordem, os recursos humanos que vão ser utilizados, quais são os riscos que vão ser apresentados na hora de implementar esse processo, e estudar o processo, fazer uma avaliação qualitativa, que seria o reconhecimento. A princípio, a gente deveria avaliar, reconhecer qualitativamente, somente verificar, o cara trabalha com a máquina que tem ruído, eu vou dar um protetor auricular. Eu não posso começar sem nenhuma proteção para ele, sem saber se o risco vai vir, se vai proliferar uma doença, se o limite de tolerância ele realmente é lesivo ou não, se está dentro do regramento ou não. Então, às vezes, a gente fica um pouco, nós como trabalhadores, alijados desse processo. Porque o trabalhador quer um emprego. E, ao assumir o emprego, ele assume a possibilidade também de se acidentar, porque ele confia no empregador. E muita coisa vem também do assédio moral corporativo. Não, você não precisa disso, tá bom assim, é melhor do que perder o emprego, pelo menos você está trabalhando. Essa conversa é uma conversa que leva o trabalhador a desenvolver uma cultura também de não buscar seu direito. E se a empresa ou o órgão público já tem essa vocação, e eu vou ser bem claro, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal não tem vocação preventiva, nunca teve. Os programas sempre foram cobrados e, às vezes, pesadamente multados e penalizados aos privados. Mas existe pouca gente trabalhando em cima dos órgãos públicos. Então, quando a gente fala de reconhecimento qualitativo, significa qualificar, certo? Se o trabalhador, se existe na atividade dele, risco químico, físico e biológico. Se existe algum grau desses riscos. Sem negligenciar também a possibilidade de riscos ergonômicos, de acidentes sociais. Ele pode estar trabalhando na porta de uma comunidade, ou ele pode ser um provador de vinho também e virar alcoólatra. Existem muitas nuances a serem observadas no reconhecimento qualitativo. Depois vem a avaliação. Identifiquei os riscos, químico, físico, biológico, o nome de acidente. Aí vem a avaliação quantitativa do que for possível quantificar. E aí sim se chega aos limites de tolerância. Por exemplo, ruído. Se você achar a quantidade de decibéis, você tem uma norma do Ministério do Trabalho que vai dizer se você está dentro ou não e qual proteção você vai poder usar, auditiva ou não. O mesmo para o químico, tipo de máscara. Biológico também, que eu acho que quase todo setor de saúde deveria usar só máscara PFF2 ou N95, não deveria ter aquelas máscaras de poeira. Ah, essa pessoa é faxineira, mas ela transita onde os outros transitam. Então ela pode usar uma máscara de menor qualidade ou ineficiente para exposição ao risco. O risco biológico cabe apenas uma exposição para a pessoa contrair uma doença. Alguns outros riscos demoram um pouco mais. E depois vem as medidas de controle. Essas medidas de controle aplicadas, que pode ser equipamento de proteção individual, pode ser equipamento de proteção coletiva. No caso, por exemplo, voltando para o ruído, se você construir uma cabine para enclausurar a máquina, o ruído não vai atingir a mais trabalhadores, só quem está trabalhando dentro daquela cabine. Então você protege um grupo de trabalhadores maior. Ou, de repente, o trabalhador que opera a máquina pode até operar do lado de fora da cabine e até não atingir ninguém. Mas para isso, você, depois que implementar a medida, tem que novamente avaliar se ela funciona. Se ela está sendo funcional. Às vezes, não. E aí, depois de tudo isso, vem o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é quem vai dizer quais são os exames necessários para avaliar se as medidas que foram implementadas, colocadas em prática, equipamento de proteção, enclausuramento,
medida administrativa ou organizacional, tirar a pessoa daquele lugar, botar em outro, se está funcionando ou não. Às vezes você tira o trabalhador de um lugar para não ser exposto a ruído e expõe ele a produto químico mais perto de outro. Só que hoje em dia, os trabalhadores só têm acesso aos exames diretamente. E na verdade não é nem acesso, né? Que ele às vezes nem busca. A empresa ou o empregador passa um rol de exames para ele, coloca ele numa fila, ele vai fazer aqueles exames ali e no final vai receber um atestado de saúde ocupacional, apto ou inapto. E acabou. Ele não sabe quais foram os exames, teoricamente, que foram feitos. Tá? Após esse exame, ele não recebeu nenhum rol, nenhum documento dizendo que foram feitos tais exames, foram implementadas tais medidas, foram organizadas tais situações. Nada disso aconteceu. E aí vem a pergunta, se é preciso reconhecer o risco para entender qual é o malefício que ele vai causar. E depois estudar se esse malefício chegou no trabalhador, como alguém pode fazer o exame sem reconhecer os riscos, sem saber a que está exposto o trabalhador naquele momento, sem conhecer o ambiente de trabalho individual de cada um. Na minha opinião, é inviável. Na opinião do governo, é ilegal. Porque, legalmente falando, você tem que avaliar os ambientes de trabalho. Então, salvo uma discussão mais acalorada de sim ou de não, ocorre a necessidade de se avaliar o ambiente de trabalho. Por exemplo, eu estava conversando agora ali com um amigo ali, e a gente estava falando exatamente sobre a quantidade de postos de trabalho que um grupo de endemias, um grupo de trabalhadores hospitalares, um grupo de policiais, quem sabe identificar qual é o posto de trabalho dele? Um policial fica quantas horas dentro de um carro? Aqueles assentos que podem estar em uma situação irregular, no exposto ao sol o dia inteiro, sofrendo uma carga solar violenta, sem direito a beber água, sem direito a ir no banheiro. O simples fato da pessoa não ingerir líquido e de não ter banheiro para ir, já dificulta muito a possibilidade de eliminar qualquer substância no organismo dele. Ele tem que fazer rodar, tem que ter uma quantidade de líquido no organismo dele. Então, às vezes, se expressa, às vezes até com uma condição análoga a escravo. Trabalhadores sem férias, sem equipamento de proteção individual, ou tendo que comprar o seu, sem direito a ir no banheiro. E com algumas regras bem cruéis. Por exemplo, uma que eu sei que alguns vão lembrar aqui, o Manual do Ministério da Saúde de 80, 90, até 2002, dizia que esquecimento é falta grave. Então, a gente tem essas condições todas específicas que maltratam as pessoas. O maltrato, o distrato do ser humano, enquanto condição de ser humana, vem antes da saúde do trabalhador. A gente tem que ser humano. A gente tem um programa de humanização no SUS. A gente tem um programa de humanização nas empresas. A gente tem programa de ergonomia. Tem programas para juntar as pessoas. Todos esses programas são somente certificadores para algumas empresas. Não passam disso. Mas todos eles, se levados a sério, trazem benefícios para a empresa e para o trabalhador. Então, cabe a nós, enquanto cidadão, enquanto sindicalista, enquanto profissional da segurança do trabalho, estar sempre à frente e vislumbrar essa possibilidade. Ouvir o trabalhador. A descrição de atividade é muito importante. Às vezes, o trabalhador... aparentemente, você entra e sai da sala dele com ele mudo e calado e o chefe do lado. Isso é um cerceamento muito grande. Eu vi um absurdo num documento de insalubridade aqui que me apresentaram outro dia, avaliação de insalubridade, que veio escrito: risco biológico, não se aplica. Já vem marcado de cima do empregador. Ninguém avaliou. O outro dia me disseram que a melhor situação de ponta que está acontecendo é se avaliar parcialmente o setor de trabalho para produzir o efeito para todos. Se o efeito for o melhor, o que mais previne, o que mais protege, bom. Se for o efeito que não protege, porque avaliou uma pessoa atrás de uma mesa burocrática, enquanto o outro está lá exposto a um produto químico, exposto a ruído, exposto a calor, aí vai ficar ruim para o trabalhador, e lá na frente ele vai ter doença, e vai ter pouca força para poder entrar na justiça.
porque a quantidade de ações judiciais são muito pequenas. Eu vejo que os sindicatos, quando acontece um acidente de trabalho, devem sim informar a todos os trabalhadores, deve ter um setor específico, porque na negativa do empregador de fazer o comunicado de acidente de trabalho dele, o próprio trabalhador pode fazer. Caso o trabalhador esteja impossibilitado, ele pode indicar alguém. E também pode o sindicato fazer esse comunicado de acidente de trabalho. Então, se os sindicatos têm essa vontade de trabalhar em cima desta condição, é necessário que haja um setor específico dentro do sindicato para tratar, receber e fazer os comunicados de acidente de trabalho. Falta 5? Então tá bom. Então vamos seguir. Então a gente vê que agora, pelo anuário, o Ministério do Trabalho ele e os órgãos públicos, eles usam como base para poder avaliar os acidentes de trabalho o CID-10, certo? Que é a Classificação Internacional de Doenças, onde ele vai verificar qual tipo de doença prevalece ou não. A Classificação Brasileira de Ocupação, que é o CBO, que é do Ministério do Trabalho, e o CNAE, a Classificação Nacional de Atividade Econômica, que é fazendário. Então você vai saber qual foi o setor econômico que teve mais acidentes, você vai poder filtrar o tipo de acidente e a doença que ele chegou. Mas esses dados são muito modestos. Eu estava num hospital auxiliando um colega que teve uma crise muito grande de hérnia, e eu percebi que chegou um trabalhador no hospital que trabalhava numa obra pública e tinha sido atingido por uma manilha. Aquele trabalhador, o Humaniza SUS, estava presente. O Humaniza SUS não faz triagem de acidente de trabalho no formulário dele. Você está dentro do hospital, olhando as pessoas, a coleta online, no momento que ele chegou na rede pública, e você despreza o dado. Eu olhei o formulário no tablet da funcionária, aquele formulário naquele hospital específico, eu acredito que seja o formulário do Humaniza SUS, aquele especificamente não tratava em nada de acidente de trabalho. Pelo menos deveria haver uma indicação de acidente de trabalho, algo que pudesse indicar para que fosse avaliado lá na frente. Mas se a gente, nas nossas próprias ferramentas, que nós pagamos, colocamos ela em funcionamento, a gente não capta os dados, se o cidadão já vê que viemos de uma ditadura, viemos de uma censura, por si só ele já tem dificuldade para falar com seus superiores, com quem estudou mais, com quem está mais arrumado, com quem é branco, nós viemos de uma série de problemas. Às vezes a pessoa acha que não tem direito nem a estudar, que a vida é aquilo mesmo. A gente precisa da sociedade civil organizada, enquanto entidades, para pegar essa pessoa pela mão, olhar com um olhar diferente e trazer essas pessoas para cá. É necessário. Recentemente, né? É que eu não vou poder me estender, mas eu tinha separado outros slides com os dados dos CERESTs, né? Os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador do município, que 70% dos municípios do Brasil não tem um CEREST. E que já houve um estado que ganhou na justiça o direito de fiscalizar tal qual o Ministério do Trabalho, como CEREST, dando competência ao SUS para fazer esse tipo de fiscalização. Deveríamos estar à frente, mesmo que tenha sido cassado a posteriori, depois de eu fazer a pesquisa, mas foi um evento isolado e eu vou falar que deveria ter sido apoiado mais vezes, porque através do CEREST nós teríamos muitas possibilidades, inclusive de estar com os sindicatos lá. E vou dizer outra coisa, o Ministério do Trabalho, os fiscais recebem pontuação por fiscalização, e a pontuação maior é por fazer inspeções juntas com sindicatos, entidades de classe. Só que a entidade de classe tem que pesquisar, tem que procurar, tem que ir até lá para poder fazer esse tipo de inspeção. O Ministério Público do Trabalho tem links para fazer denúncia anônima e é respeitada. Hoje é um dia que a gente fala das vítimas de acidente de trabalho, mas a campanha mudou. Hoje é um dia de prevenção e para lembrar de quem morreu.
Mas a gente não pode falar sempre de quem morreu e aumentando o número. A gente tem que chegar uma hora e dizer assim, olha, a redução aconteceu porque a gente conseguiu implementar alguma coisa. O convite hoje é para implementar algo, é para fazer algo. É para ser além do que somos, fazer a mais do que fazemos. A gente pode nos avaliar positivamente, mas a gente tem que ver a avaliação positiva nos olhos dos outros que nos cercam, das categorias, das pessoas, esse tipo de aprovação. E ela não pode ser motivo para a gente parar, não. Se houver aprovação das categorias, você tem que saber que você está no caminho certo, mas que você ainda não chegou no final. Bom, gente, agora a gente vai abrir para o plenário. Se tiver alguma pergunta ou alguma coisa para acrescentar com relação ao que foi falado, está aberto. Tropecei. A cabeça está mais para lá do que o bom dia. Eu sou Bruno Diniz, da Saúde do Trabalhador do município de Queimados. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer uma colocação, sobre o que o senhor falou, eu gostaria que depois o senhor passasse aqui para o Pedrinho, porque aqueles itens que o senhor falou, qual é a importância para a gente fazer um trabalho, esse item, não deu para me anotar. Então, quando for a próxima, tiver pelo menos um audiovisual que tiver aí, para depois a gente poder colher esse material, para mim é importante. A segunda coisa que eu gostaria de colocar é justamente um grande erro que nós temos. Eu faço parte do Sereste de Caxias e nós temos uma briga justamente sobre isso. O grande problema nosso chama-se notificação. Então, eu acho que nós devemos pautar a questão da notificação do acidente de trabalho. Hoje, pouca gente conhece a notificação. O senhor tocou muito bem sobre o CID-10. O CID-10, quando você pega a notificação do trabalho, ela tem uma notificação lá em cima que caracteriza o CID geral. Mas quando você vira a notificação, quem faz a notificação, o que faz ali, ele obrigatoriamente procurar o CID que caracteriza aquele acidente de trabalho. Então, quando nós fizemos um trabalho no Parque Industrial de Queimados, e lá nós orientamos o pessoal sobre isso. Uma outra coisa que eu gostaria que tocasse, Pedrinho, que fosse colocado, era a violência no trabalho. No dia 22, nós vamos fazer um trabalho sobre violência no trabalho e os protocolos de encaminhamento. Porque eu vejo muito pouco se falar sobre isso. É o assédio, é aquilo que o senhor falou, não esquenta não, é melhor você ter trabalho. Isso não deixa de ser uma violência e um assédio. E para finalizar, para mim não me prolongar mais, é a questão de uma coisa importante na saúde, chama-se educação. E é o que nós primamos muito sobre isso lá conosco. Nós temos um trabalho sobre educação, não só no nosso pessoal, para você ter uma ideia, lá na nossa sala de saúde do trabalhador, nós fizemos em todo o prédio da saúde as vacinas para todo mundo que trabalhava naquela área de saúde. E todo mundo foi orientado e explicado sobre isso. Nas escolas, quando nós vamos fazer um trabalho, nós procuramos também falar com todos os professores, o cara que é porteiro, o cara que limpa o chão, o que está na cozinha, que ele é um trabalhador, e os cuidados que nós estamos ali para isso. E nós discutimos a questão da educação. Tudo passa pela educação. Na hora que nós passarmos a primar educação como saúde do trabalhador, como sendo uma matéria transversa em qualquer lugar, nós vamos melhorar muito. Pouca gente conhece a notificação. Não só a notificação, como violência. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Muito obrigado, Bruno. Bruno, quanto à parte da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, que não está no slide, quando eu sair daqui, eu posso sentar contigo aí, te escreve em 2 minutinhos, sem problemas. Tá? E depois eu repasso para cá, porque o Núcleo de Saúde do Trabalhador aqui no treinamento do ano passado e começo desse ano, já tem também. Aí está tranquilo para a gente passar isso. Tá? Outra coisa que eu queria falar também é que sobre acidente de trabalho, é que desde 2015
a gente vem dizendo que tem menos acidentes com mulheres do que com homens. Os dados vêm indicando isso. Poxa, mas por favor, existe mesmo número de empregos para mulheres que para homens? Então, esse corte, para mim, é um corte meio que não tão exato. Que você não estudou o público feminino. Você simplesmente disse, tem menos acidentes com mulheres do que com homens. Tudo bem. Outro dado importante desde 2015 é que a saúde vem tendo mais acidentes e a Constituição Civil está em segundo lugar. A Constituição Civil sempre foi um mutilador de trabalhadores. E não é por causa da pandemia. É dado de 2015. Então a gente tem que avaliar também, à luz da Constituição, das alterações, da discussão sobre penosidade, que não existe. Existe penosidade na previsão da Constituição, mas não existe nenhum instrumento dizendo o que é a penosidade. Sabe que trabalho penoso existe. Mas não se paga adicional de penosidade porque não existe um custo fixado para qual é esse adicional. E não se diz que a penosidade enseja em redução do tempo de trabalho, porque em insalubridade a gente tem a presunção de que a pessoa vai se aposentar com 25 anos de trabalho. Tem direito, os sindicatos não brigam. Pode se aposentar com 25, com 20 ou com 15 anos de trabalho. 20 anos é sinergismo de agentes. Quando mais de um agente que a pessoa está exposta. Isso é previdência, lei previdenciária. Quando mais de um agente age em sinergismo, ele pode degradar mais o patrimônio biológico do trabalhador, que é o maior patrimônio que qualquer um tem, que é do ser humano. Então a gente tem que analisar por esse aspecto também, tá? É uma opinião. Luiz Henrique. Pedrinho, Enilton, a todos aqui. Eu achei muito interessante e válido o que o parceiro falou, né? A saúde é o foco maior da insegurança no trabalho de todos, independente de ser servidor público ou terceirizado, né? Desde as empresas terceirizadas de manutenção, de limpeza, todos os locais de trabalho deveriam ter, a grande maioria tem, uma comissão de saúde do trabalhador. Só que ela fica instalada, a grande maioria dos trabalhadores, tanto serviço público, iniciativa privada, terceirizado, não tem o conhecimento dos seus direitos em exigir material de segurança, desde o eletricista, o que nós temos demais dentro da unidade, né, que tem acidente, porque o fio está desencapado, o enfermeiro foi lá, mexeu numa tomada que não está aterrado corretamente, né? É o pintor, é o pedreiro que está pendurado sem uma corda, sem um capacete, sem uma luva, sem um cinto de segurança e sem informações adequadas para as pessoas que estão embaixo, né? Para evitar aquele local ali de se passar. Então, eu acho que esse seminário vai servir para todos aqui prestarem atenção e levar essas informações para as comissões de saúde que estão instaladas, né, principalmente nas áreas de saúde, tanto a nível federal, estadual e municipal. Então, eu queria parabenizar, né, a iniciativa aí dos companheiros, né. Eu acredito que mais tarde vai estar cheio, né, do sindicato. Nós temos vários companheiros nossos aqui que foram afetados, principalmente o pessoal da ex-Funasa Sucam, né, foram contaminados, né, estão aqui e levam essa situação presente. Tem um caso aqui do nosso companheiro Miranda, que a gente preza muito aqui, né? Então eu acho que ele é a figura maior que representa todo o descaso de todos nós, não digo nós sindicalistas, mas do povo em geral e principalmente os empresários. Então é isso aí, estamos juntos e misturados para contribuir. Muito obrigado, Luiz Henrique. Quanto às unidades de saúde, pessoal, eu queria dizer para vocês que tem
A norma operacional de recurso humano do SUS, tá? NOB-RH SUS, capítulo 5, ela trata da parte toda de segurança do trabalho do SUS. E ela fica a cargo da unidade de referência. Então, todo sindicato, todo SEREST, toda a Comissão de Saúde do Trabalhador das entidades deveriam ter uma relação dessas entidades de referência, porque as menores são cobertas na saúde do trabalhador por elas. Até hoje, eu só vi os treinamentos, foi na Fundacor, não foi, Souto? Comissão de Saúde, Local de Saúde Ocupacional do SUS, Hospital Laranjeiras, poucos hospitais, só a Federal fez 2 ou 3 treinamentos, ou 4 nessa área, encabeçado para poder chegar lá. Médicos participaram, enfermeiros participaram, pessoas de demais categorias também participaram. Eu cito essas duas porque são as que mais se destacam na presença, até na capacidade de decisão. Mas a gente esquece das unidades de referências, tá? E a gente deveria pegar essa Comissão Local de Saúde Ocupacional, que é a CIPA do SUS, tá? A CIPA do privado. Se tiver CLT também pode ter CIPA. Mas a Comissão Local de Saúde Ocupacional tem uma vantagem muito grande. Ela não fixa a quantidade e prima pela multidisciplinaridade de profissionais. Então, ela concede muito mais. Ela não fala também de estabilidade no emprego. Mas, presumindo que são servidores, essa discussão é um pouco inócua. Mas, se houver de ser, pelo menos, minimamente respeitada a estabilidade da CIPA, em equiparação. Vinícius. Bom dia. Bom dia. Queria fazer uma pergunta. Condições de trabalho da saúde do trabalhador, como classificar o seu estado de saúde mental e físico no trabalho? Bom, em via de regra, tá? O trabalhador vai apresentar algum tipo de alteração ou ele mesmo tem o direito de procurar o setor de saúde e segurança do trabalho, medicina no caso, né? Para ver as condições que ele está. E vai ser avaliado. Às vezes, o médico do trabalho da empresa pode não ser, dependendo do porte da empresa, pode não ser nem obrigatório ter um SESMIT, que é um Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho. Mas, esse médico da empresa, ou do plano de saúde que a empresa pague, ou indicado pela empresa para avaliar, ele pode passar o rol de exames e esse laudo é aceito, mesmo que seja privado. Agora o Mardones, e para a gente dar andamento, a gente vai encerrar as inscrições para esse tema, tá? Eu sou o Mardones, de repente tem alguém que não me conheça aqui. Está funcionando? Eu sou da antiga Sucam. Na verdade, eu vou começar a puxar a sardinha para o nosso lado, mas tem algumas coisas que a gente podia pontuar, que é, primeiro, o que tem de legislação para o setor privado, né, que de vez em quando é obrigatório a cumprir, e o que tem de legislação para o setor público que não cumpre nunca, né? Observar isso, né? O Ministério da Saúde, eu fui da primeira Comissão de Saúde do Trabalhador lá em 1990 e poucos, lá em Brasília, pela FENASP, quando eu era diretor da FENASP. E a gente, naquela época, já discutia um PCMSO no Ministério da Saúde, que até hoje não foi implantado. Não existe um programa médico de saúde profissional, mudaram o nome, ia ser um programa permanente, ia ser PPMSO. Até hoje, o Ministério da Saúde, né, a tal da Casa de Ferreira Espeto de Pau, não tem um programa médico de saúde ocupacional. E o Ministério Público do Trabalho pouco fiscaliza isso, ou nada fiscaliza, né? O Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, não sei qual é a posição deles em não fiscalizar o serviço público de respeito à saúde do trabalhador. Acidentes de trabalho que ocorrem, essa é a crítica que a gente faz, tanto dentro do Ministério, né, não é dirigida a nenhum companheiro daqui, é a crítica nossa interna, que a gente vai ter que capacitar os companheiros para a gente jogar essa crítica para fora. No Ministério da Saúde não tem exame periódico. Aqui no Rio de Janeiro, eu posso confirmar isso, há pelo menos uns 10 anos. Exame periódico tem há mais de 15, não tem há mais de 15. Para quem trabalha tanto em hospitais federais, e para quem trabalha com epidemiologia,
que o servidor da antiga Sucan não trabalha só o pessoal confunde e chama até as pessoas, eu não gosto desse nome, chama até as pessoas de mata-mosquito. Eu nem gosto muito desse nome porque nós estamos vacinando cachorro, estamos trabalhando com peçonhentos, estamos trabalhando com doença de Chagas, com várias epidemias, até com verminose, né, trabalhamos. E não existe nenhum monitoramento, fora o trabalho que tem sido feito aqui com a Fiocruz, junto com os companheiros da Comissão do Saúde do Trabalhador, não existe nenhum monitoramento nosso nessa 3 décadas. Né? Então, infelizmente, a gente tem que observar isso. E a pergunta que eu deixo, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, a questão de ambiente, é que no governo Bolsonaro, a Anvisa autorizou mais ou menos 165 novas moléculas para controlar, tanto para controlar vetores quanto para a agricultura. Moléculas essas, inclusive, que algumas já proibidas há décadas na Europa. Né? Se você tem conhecimento de alguma dessas moléculas, tem aparecido essas moléculas novas aí, municípios têm comprado esses novos inseticidas, que chega no município e nem o chefe sabe o que é. Muitas vezes vem perguntar a gente, que inseticida é esse? Aí tu vai ler no rótulo lá, o princípio ativo, para poder explicar ao chefe o que é isso. Né? Então é sobre isso que eu queria falar. E a questão do meio ambiente, né? Que controlar vetores tem muito a ver com o meio ambiente, que não está sendo destacado sobre isso. É só isso que essa pergunta eu queria falar. Bom, primeiro eu queria falar sobre o baixo número de fiscalização do Ministério do Trabalho, tá? Muito acontece, conforme eu tinha dito anteriormente, a maior pontuação que o auditor fiscal do trabalho recebe é por fazer a fiscalização junto com os sindicatos. É preciso, a gente começou uma rodada aqui, o Sindesprev, na iniciativa dele, com a Comissão de Saúde do Trabalhador daqui do Sindesprev, começou uma rodada de conscientização das ferramentas e dos recursos de saúde e segurança do trabalho e as possibilidades do sindicalista agir. Então, a gente sabe que existe um número de fiscais inferior ao número de municípios. E a quantidade de pessoas jurídicas a serem fiscalizadas é muito grande. E a gente aguardar que alguém caia na porta, batendo, dizendo, eu sou auditor fiscal do Ministério do Trabalho e vim aqui para verificar as condições aqui de cabo a rabo. É improvável, não é impossível. Mas nós temos 3 ferramentas importantes, tá? Ministério Público do Trabalho, certo? Que a gente pode anunciar. Tem a Junta de Conciliação do Ministério do Trabalho e nós temos a fiscalização do Ministério do Trabalho, que pode ser provocada pelo próprio sindicato para fazer esse trabalho e junto com a diretoria. Então, se a diretoria está qualificada para fazer uma discussão no nível, pelo menos, tá? Para discutir um mapeamento de riscos, que deveria ser necessário ter dentro dos hospitais, unidade de saúde, metrô, até dentro do ônibus, deveria sim fazê-lo. Quanto aos inseticidas, eu vou dizer uma coisa, eu assisti mês passado um curso do Conselho de Química falando sobre liberação de agrotóxicos com o pessoal da Anvisa. O discurso deles é que praticamente o trabalho deles é liso, perfeito e passou por todas as rotinas. Simplesmente são mais eficientes e as ferramentas que eles têm eletrônicas para liberar é muito mais fácil. Que eles estão liberando somente o que realmente está em condições de uso a nível mundial. Esse é o discurso que eu ouvi. Se houver algo pontual para a gente questionar exatamente um produto ou outro, eu me proponho a estar junto para a gente avaliar, verificar e questionar nos órgãos competentes, auxiliando essa parte. Avisando que cada produto químico tem uma ficha de segurança química, que é a FISC. Todo produto tem que vir com a ficha de segurança química. Lá vai dizer qual o risco, qual o equipamento de proteção adequado. Tem que vir. Se não vier com isso, serve para uso.